Às vezes, o coração não grita, ele não manda um aviso súbito, não interrompe o seu dia com uma dor forte, não levanta uma bandeira vermelha dizendo que algo está errado. Muitas vezes, o que realmente enfraquece esse órgão tão essencial acontece em silêncio, devagar, quase como uma sombra que atravessa a nossa rotina sem que a gente perceba. E justamente por ser silencioso, esse processo faz com que muitas pessoas, especialmente depois dos 40 anos, descubram tarde demais que o seu coração estava sendo prejudicado há muito tempo. Hoje eu quero conversar com você de forma íntima, humana e totalmente alinhada à ciência contemporânea sobre algumas ações do dia a dia que parecem inofensivas, mas que vão desgastando o coração pouco a pouco, sem gerar dor, sem gerar sinais, sem chamar a atenção. E acima de tudo, quero te mostrar como reverter isso, com mudanças simples, acessíveis e absolutamente validadas pela cardiologia moderna. Enquanto você me escuta agora, eu quero te convidar a refletir. Quando foi a última vez em que você parou para pensar de verdade no seu coração? Não apenas nos batimentos, não no ritmo, mas no estado dele, na sua saúde real, na sua capacidade de sustentar suas emoções, suas responsabilidades, seu estresse, sua alimentação, seu sono, seus anos de vida. Quando foi a última vez que você se perguntou se está cuidando dele como deveria? Talvez a resposta seja faz muito tempo. Ou talvez você nunca tenha pensado nisso. Mas essa reflexão pode ser o marco inicial de uma mudança positiva que vai influenciar profundamente os próximos 10, 15 ou 20 anos da sua vida. Bom, o coração é um órgão extraordinário. Ele trabalha 24 horas por dia, e é óbvio isso, sem descanso, sem pausas, sem um segundo de folga. Ele bate mais de 100 mil vezes em um único dia, enviando sangue e oxigênio para cada cantinho do nosso corpo. Mas apesar dessa força, o coração é extremamente sensível às escolhas que fazemos diariamente. E a ciência é muito clara quando afirma: várias ações comuns, aparentemente insignificantes, podem prejudicá-lo bem antes de qualquer sintoma aparecer. O grande problema não é a ausência de dor. O verdadeiro problema é a ausência de alertas. O coração ele sofre em silêncio. Um dos elementos que mais machucam o coração sem que percebamos é o estresse contínuo. O estresse, eu sempre falo, o estresse é o problema do século, tá? É uma das principais causas, das principais doenças que o nosso corpo pode ter. A causa é o estresse. Muitas pessoas vivem anos em um estado de tensão interna, acreditando que isso é normal. Mas o corpo responde a esse estresse mantendo altos níveis de cortisol e adrenalina. São hormônios essenciais em pequenas quantidades, mas extremamente prejudiciais quando permanecem elevados por longos períodos. Eles irritam os vasos sanguíneos, reduzem a elasticidade das artérias, aumentam a inflamação e alteram o metabolismo das gorduras. Tudo isso acontece sem que você sinta absolutamente nada. E embora muita gente diga, eu já estou acostumado com o estresse, o coração não se acostuma nunca. Ele apenas tenta sobreviver enquanto o dano avança. A boa notícia é que existem formas simples de reverter esse processo. Alguns minutos de respiração profunda, um momento de pausa consciente no meio do dia, uma caminhada tranquila depois das refeições, um tempo dedicado, por exemplo, à oração, meditação ou música suave. Tudo isso reduz o cortisol, ativa o sistema nervoso responsável pelo relaxamento e alivia a tensão sobre os vasos sanguíneos. Não é filosofia, é fisiologia e funciona. Bom, mas antes de falar dos outros inimigos do coração, e você precisa ficar atento, então não saia do vídeo, queria trazer uma informação importante. Mais de 90% das pessoas que assistem os meus vídeos, eu fiquei impressionado com esse dado quando eu fui avaliar e quando eu fiquei sabendo disso.
elas não são inscritas aqui no canal. Elas assistem os vídeos rotineiramente, mas não se inscrevem. Então, se você gosta de conteúdo sobre saúde, se já assiste os meus vídeos, gosta dos meus vídeos, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? Deixe seu like também. Isso vai fazer com que esse vídeo aqui chegue para mais pessoas e ajude mais pessoas. E se você quiser, gosta de mim, quiser acompanhar mais conteúdos curtinhos, coisas do meu dia a dia, me siga lá no meu Instagram, tá bom? Continuando aqui. Outro inimigo silencioso, que você já deve fazer ideia, é o sedentarismo. Vivemos em uma época em que muita gente passa 6, 8 ou até 10 horas sentada e não percebe o impacto disso no organismo. Permanecer longos períodos sentado reduz a sensibilidade à insulina, prejudica a circulação nas pernas, aumenta a inflamação sistêmica e diminui a capacidade do coração de responder ao esforço. Além disso, reduz a produção de óxido nítrico, que é uma molécula essencial para manter as artérias flexíveis. E nada disso provoca sintomas imediatos, nenhuma dor, nenhum incômodo. Mas o dano está crescendo ali, bem quietinho. E o mais interessante é que reverter isso é extremamente simples. Caminhar por 2 ou 3 minutos a cada meia hora, levantar da cadeira, alongar o corpo, subir um lance de escadas, tudo isso melhora a circulação e reduz drasticamente os efeitos do sedentarismo. E quando você adiciona 30 minutos diários de atividade moderada, de exercício físico, com uma caminhada firme, um pedal, pedalar leve, uma sessão de natação, ir à academia, fazer musculação, esses benefícios se multiplicam, tá? Bom, um fator silencioso também que desgasta o coração que eu preciso falar, vem do que nós comemos. O excesso de sal escondido nos alimentos industrializados. Não é o sal que você coloca ali na comida, tá? Esse também em excesso vai fazer mal, mas não estou falando dele especificamente. É o sal que já vem nos produtos prontos. Pães, embutidos, molhos, sopas instantâneas, fast food, snacks, conservas. Esse sódio em excesso retém líquido, aumenta a pressão arterial e sobrecarrega o músculo do coração. E tudo isso acontece sem sintomas. A pessoa pode se sentir perfeitamente bem, enquanto o coração trabalha cada vez mais sob pressão. Mas quando diminuímos o sódio e aumentamos o consumo de alimentos ricos em potássio, frutas, legumes, verduras, feijões, as artérias se tornam mais flexíveis, o fluxo sanguíneo melhora e a pressão cai naturalmente. É uma das intervenções mais rápidas e mais poderosas que existe para proteger o coração. Tá bom? Bom, o sono também tem um impacto enorme, sabia disso? Dormir pouco, ou dormir mal altera hormônios essenciais, eleva o cortisol, prejudica a sensibilidade à insulina e impede o corpo de realizar a recuperação noturna da qual o coração precisa desesperadamente. A noite é o período em que o coração deveria descansar e se reparar. Quando isso não acontece, o coração entra em modo de resistência, tá? Por que isso? Porque durante a noite a sua frequência cardíaca ela diminui. Então esse é o momento do coração se recuperar, né? Quando isso não acontece, ele até aguenta, mas paga um preço alto por isso. Melhorar o sono, reduzindo aí telas, celular antes de dormir, mantendo horários regulares, preparando um ambiente escuro e silencioso. Isso tudo tem efeitos muito profundos sobre a saúde do coração, tá? Mas eu não acabei ainda, porque ainda há um fator muito negligenciado, que são os picos repetidos de glicose no sangue. Mesmo quem não tem diabetes pode sofrer danos nos vasos sanguíneos após refeições muito ricas em carboidratos refinados. Cada pico de açúcar gera substâncias inflamatórias que deixam as artérias mais rígidas e vulneráveis. Mas ao incluir fibras, proteínas, gorduras boas e carboidratos de absorção lenta, você estabiliza a glicose e protege diretamente o coração. Agora, antes de encerrarmos, há 2 elementos que eu não posso deixar de mencionar, porque ao contrário dos outros, eles nunca são silenciosos: o cigarro e o álcool. A ciência é clara, o tabaco prejudica o endotélio, a camada interna ali dos vasos, desde a primeira tragada, reduz a oxigenação,
aumenta a inflamação e acelera a formação de placas nas artérias. O álcool, mesmo em quantidades consideradas moderadas por muita gente, ele eleva a pressão arterial, facilita arritmias do coração e prejudica o metabolismo das gorduras. Não digo isso para gerar culpa em você, mas para reforçar uma verdade muito importante. Qualquer melhoria que você fizer nas suas outras rotinas se torna infinitamente mais poderosa quando você reduz ou elimina esses dois fatores. São decisões que literalmente somam anos à sua vida. Depois de tudo que nós conversamos hoje, eu quero que você leve consigo uma mensagem de esperança. Não importa a sua idade, não importa quanto tempo você viveu com esses hábitos, né, de fumar, beber, o coração tem uma capacidade incrível de recuperação. Ele responde rapidamente quando você oferece aquilo de que ele precisa. Cada pequeno ajuste conta, cada dia é uma nova chance de aliviar o peso sobre um órgão que nunca deixa de trabalhar por você. Agora me conte aqui nos comentários, qual desses comportamentos você sente que precisa mudar urgente? A sua resposta pode inspirar alguém que está vivendo exatamente o que você está vivendo hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, tá? Você pode ajudar a proteger um coração que neste exato momento está sendo machucado em silêncio. Bom, vou ficando por aqui. Se cuide, fique com Deus e um grande abraço.